Olá, bom dia, pela tarde, pela noite, pela madrugada. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, meu nome é Daniel Gonçalves, eu sou engenheiro de computação, também psicólogo clínico, tenho aí 20 anos de experiência em multinacional americana e eu estou aqui a convite do Christian, agradeço muito o convite, estou muito feliz, é um amigo meu, e ele soube da minha história, a gente foi conversando, entendi o projeto dele e fiquei bastante motivado em participar. E aí poder trazer justamente reflexões, porque reflexões são para mim o adubo no solo fértil da nossa vida, onde a gente planta novas ideias e depois colhe. Mas como assim? Vocês podem ir acompanhando aqui ao longo do vídeo alguns comentários e imagens. Como assim, né? Vamos imaginar que a nossa vida, o nosso viver, são hectares de terra, e em cima desses hectares de terra você separa áreas para fazer sua preparação, o seu arado, o seu cultivo da parte de família, daí depois de um tempo você vai plantar e vai colher sobre isso, na parte profissional também, na parte de desenvolvimento humano, na parte de esporte, na área que você quiser, viagens. Aí os hectares são todos seus e vocês podem fazer o que quiserem com isso ao longo da sua vida. E aí você vai remexendo essa terra, conforme você vai revirando a terra, você vai oxigenando, você vai refletindo, você vai buscando sentidos para o que eu vou fazer agora com essa terra, não sei, o que está me chamando a atenção, que nem está trabalhando aqui fazendo esse vídeo, para mim fez todo sentido e eu comecei a revirar isso, para onde eu vou, já gravei aqui diversas vezes, e agora eu estou na próxima fase, que é o revirar, é fazer a plantação. Estou plantando, fazer os vídeos é plantar. Para daqui a pouco eu penso em continuar cultivando para colher algo. Então, é todo um processo. Então, o refletir, e vocês talvez estejam nessa fase também, na parte de liderança, refletindo, eu quero ser líder, não quero ser líder, sou líder, quero mudar minha forma de liderar. Então, que a formação toda vai trazer para vocês diversas reflexões. E eu penso em trazer sempre voltado para o aspecto psicológico de alguém que tem aí muita experiência de vida na corporação, mas que também vivenciou aí os últimos 5 anos também sendo psicólogo, olhando todas essas relações de uma maneira um pouco mais humanizada. Falando da história, eu vou falar um pouquinho da minha história. Eu comecei lá como técnico em mecânica, foi o meu primeiro curso. Aí comecei a trabalhar com meu tio em TI, e aí um pouco antes eu trabalhei com minha mãe, não deu certo, trabalhei uns meses, não deu. Fui trabalhar com minha prima, também não deu certo, ela me mandou embora no tempo de experiência. Ela tinha toda a razão, não queria mesmo trabalhar, não estava gostando do trabalho. Mas até então eu não tinha toda essa clareza do que estava acontecendo. Ela me mandou embora, fiquei feliz, comprei um óculos de sol, me achei bonito, era adolescente e aquilo foi tudo. Mas logo em seguida eu tive que dar um jeito de trabalhar, né? Então a vida não era só estudar, eu tinha que ir na luta também. Aí via meu tio trabalhando com informática, gostei, bati na porta dele lá, pedi para ele para trabalhar. Tio, quero trabalhar, trabalhar. Eu acho que eu pedi umas 10 vezes. Até que ele acabou cedendo, eu acho que ele tinha realmente uma visão negativa, porque essas coisas rolam na família, né, nos bastidores. E aí uma hora ele resolveu ceder e me deu a oportunidade. E deu muito certo, porque eu me identifiquei com aquele trabalho. Aquele trabalho fazia sentido para mim, aquele trabalho me motivava, ou dizendo melhor, eu me sentia motivado por aquele trabalho, ia atender cliente, montava computadores, montava, puxava cabo de rede e fazia de tudo. Fiquei nessa área 4 anos, junto com ele, e aí nesse período eu entrei na faculdade de engenharia de computação e no primeiro eu consegui o estágio numa multinacional e fui lá fazer o meu trabalho de TI Helpdesk. Fiquei lá nessa empresa por 9 anos. Os 6 primeiros anos eu fui suporte, depois administrador de sistemas, depois fui para a área de projeto, teste de software, integração e finalizei dentro dessa empresa na área de marketing de produto. E fiquei um ano aí disponível no mercado, fazendo algumas outras atividades, conhecendo um pouco o mercado e fazendo o que hoje eu percebo, né? Revirando aquele solo, depois de 9, 10 anos, sei lá quantos eu já tinha trabalhando e estudando muito, que depois que eu terminei a faculdade ainda fiz 2 pós, uma foi de gestão de projetos, outra foi de redes de computadores. Então sempre uma vida muito intensa, sem muito tempo para parar. Nesse um ano eu tive muito tempo para refletir, para revirar, para tirar, mexer naquele solo que estava extremamente endurecido, que não estava mais rendendo nada. E foi aí que eu descobri o motivo de quando eu prestei engenharia, ter olhado para o papel e pensado psicologia e engenharia. Aí escolhi engenharia.
mas durante esse período de reflexão eu entendi que o que eu gostava não era do computador, máquina, TI. O meu gosto era pelas pessoas, por ver se relacionando com as pessoas, ajudar a resolver problemas, e foi isso que eu fiz durante todo esse período, que me deixava muito feliz. O usuário ligava, trocava ideia, muitas vezes eu não tinha que fazer nada, só de conversar com ele, fazer umas perguntas chave, já ajudava ele a resolver o problema. Outras vezes eu ia até a mesa, outras vezes eu tinha que resolver mesmo, mão na massa, é natural, fazia parte do meu trabalho, eu gostava. Mas eu gostava das pessoas, gostava do atendimento. E aí me veio o estalo, opa, agora eu entendi o que eu fiquei na dúvida lá atrás. Mas eu andei aí esses 10, 12 anos para entender que eu queria fazer psicologia. Aí em 2013 eu entrei na psicologia e em 2017 eu me formei psicólogo. Eu saí dessa primeira empresa em 2009, 2010, não, saí em 2009 e entrei em 2010 numa nova empresa, foi praticamente um ano, e entrei para fazer um trabalho de direito de entrega de serviços na área de TI. Eu estou ainda nessa mesma empresa, fazem 11 anos que eu estou lá. Os 8 primeiros anos eu fiz realmente a interface entre a empresa e o cliente, e as áreas técnicas, e a liderança, a minha liderança, a liderança das outras áreas, e o tempo todo tendo que liderar time, pessoas, né, não exatamente times, mas liderando pessoas para garantir que a entrega do serviço fosse aquilo que foi contratado, liderando crises, liderando os pequenos projetos, e liderar, assim, para quem já foi gerente de projeto ou conhece um pouco, sabe que gestão de projeto é liderar pessoas que não estão embaixo de você, que não estão sob a sua liderança direta. Então é um pouco mais complexo, precisa de muita negociação. E o trabalho que eu fazia era muito próximo disso, mas é o rotineiro, que a gente chamava de ongoing, era o dia a dia fazendo isso. Então vamos imaginar que dentro dessa estrutura empresarial, as pessoas são órgãos não, elas são células, e aí o conjunto de células, imaginando o corpo humano inteiro, né? O corpo humano tem as células, que o conjunto de células, no caso, no meu exemplo, vai formar o coração, e aí formando o coração, esse coração tem que funcionar muito bem para bombear sangue para o corpo todo, para oxigenar, para fazer os outros órgãos todos funcionarem, para que o corpo humano ou empresa funcione corretamente, funcione adequadamente. Então, se uma das células não começa a não funcionar direito, aí você tem uma questão que precisa ser resolvida. E aí entra muito a questão da liderança. Você como líder, você pode ser um líder que faz um estímulo nas pessoas, você pode ser um líder que você é parte integrante do time e ajuda elas a encontrarem a sua motivação. E aí motivação, acho que já é conhecido, mas é uma junção de motivo mais ação. E é uma coisa que é de cada um. Eu não consigo dizer para uma pessoa qual é o motivo dela para fazer tal coisa. Eu posso dizer que tem que ser feito e qual é o meu motivo para que ela faça. Talvez ela faça porque ela tem que fazer, é parte do trabalho dela. Mas talvez aquilo não tenha um motivo para que ela por si só faça. Então ela precisa de um estímulo. E aí podem ter aí pelo menos uns dois tipos de liderança, que é uma liderança de equipe, que é uma pessoa que está do lado de fora e coordena esse trabalho e acerta métricas e faz as entregas e conversa e resolve conflitos e ajuda. E existe também outro tipo de gestão que eu acho muito mais viável e que eu gosto mesmo de fazer, que é através de gestão de time, onde o líder está dentro. O líder é uma parte integrante, ele vive o dia a dia ali com as pessoas, ele conhece bem as pessoas no sentido humano, ele conhece o trabalho, ele sabe quais são os processos, não precisa dominar tudo, para isso ele tem pessoas para trabalhar. Mas eventualmente ele vai lá no manguezal, enfia a mão dentro do buraco, toma ali uma mordida de um caranguejo, entende como é, ajuda a melhorar o processo, ajuda a sentir a dor, mas ele não pode viver ali dentro também, porque se ele viver o tempo todo ali dentro, a função de líder, que também é olhar o todo, entender e auxiliar e ajudar no crescimento desse time, ela acaba sendo esquecida. Então, esse tipo de liderança tem que ir e voltar, tem que ter essa flexibilidade. Alguns optam por ficar de fora, fazendo gestão de equipe, não tem problema. São só estilos diferentes. E existem equipes também, existem times que são que a gente chama de sênior, que eles por si só se desenvolvem, sabe o papel de cada um muito fixo, cada um está muito motivado, tem o próprio motivo para fazer aquelas atividades. Em alguns casos tem até a rotação de atividades entre eles, porque eles entendem que é importante para um cobrir o outro nas férias, alguma ausência necessária. Então eles mesmos fazem essa
flexibilização. Mas é muito raro ter um time assim, geralmente precisa-se de líderes. E é por isso que vocês estão aqui, vocês se identificam talvez. Em algum momento que vocês estavam ali revirando essa terra, fazendo a adubação, vocês perceberam que vocês têm uma identificação com esse tipo de atividade. E aí existe também aquilo que eu não vou chamar de liderança, mas uma forma de conduzir um grupo de pessoas que é através da marretação, que eu sou totalmente contra. Pode ser que em alguns casos específicos que eu não conheça, mas pelo menos dentro dos ambientes que eu já trabalhei, não acho que esteja agradável, não funciona, que é você literalmente ficar marretando. Para quem não conhece, marreta é esse objeto que está aqui ao lado, então daqui a pouco aparece um xizinho aqui para não fazer isso. É um instrumento extremamente grande, pesado, utilizado em obras, ele tem uma parte de ferro grande, como se fosse um martelo, tem um cabo, que geralmente é de madeira, e aí até para fazer uma coisa desse tipo, que parece ser mais grotesca, precisa de técnica. Então a pessoa se ela faz com toda a força do começo ao fim, ela vai receber um impacto total, vai voltar isso na mão, pode quebrar o cabo, que eu já vi isso acontecer, e ele vai absorver muito mais aquele impacto. Então é ruim para todos os lados, imaginando que você está pensando em fazer esse tipo ou faz esse tipo de trabalho. Então até para você fazer isso precisa de técnica. Vou só explicar rapidamente. Uma marreta você aplica força e velocidade logo no começo, quando chegar próximo você alivia. Por quê? Porque daí a hora que você faz a batida, a própria inércia faz o restante. Você evita da força voltar tanto para você e voltar pelo cabo, você recebe menos impacto e você não quebra esse cabo. Então, até para dar um exemplo de uma coisa que não é boa, é importante que você saiba o que está fazendo. Imagina quando você está liderando uma equipe ou liderando um time no qual você vive com eles ali no dia a dia. Se o clima não for bom, você vai ter que aplicar muito mais energia, vamos dizer assim, uma energia negativa, uma energia pesada para fazer as coisas funcionarem. Agora, se você está envolvido e se torna um agente facilitador, um agente de quebra de conflito, e aí, assim, durante esse período que eu trabalhei, os 8 primeiros anos que eu trabalhei nessa empresa que eu estou há 11, eu fiz essa interface com os clientes externos, aprendi muito, sofri muito nos primeiros anos, depois comecei a fazer psicologia e terapia, e aprendi muito mais sobre as relações humanas. Facilitou a compreensão de como eu estava me sentindo, do como o meu cliente se sente muitas vezes num ambiente crítico, num momento de crise, como meus colegas se sentem, a equipe técnica, os gerentes. E vamos dar um exemplo aqui, durante uma crise, uma das funcionárias veio pedir para mim, no 9º ano que eu estava nessa empresa, eu me tornei líder de equipe justamente por essa visão já consolidada de psicólogo, que eu já estava formado, e aí fui convidado a fazer liderança dessa mesma equipe. E aí me pediram para fazer um treinamento voltado na parte emocional de como liderar uma crise. Falei, ótimo, perfeito, porque a parte técnica, vocês sabem muitas vezes, as pessoas já estão, assim, vou dar um exemplo meu, né, careca de saber como é que faz. E sabendo disso, elas poderiam estar fazendo, mas muitas vezes não fazem. Por que não fazem? Pode muito estar ligado à questão emocional, conflito de valores, conflito de crenças, desinteresse, falta de reconhecimento sobre um trabalho que foi bem feito, e aí entra aquele tipo de gestão que é marretadora, que não para nem para reconhecer um funcionário que fez algo que foi bom. Cadê aí o incentivo? Cadê o estímulo novamente? Isso acaba muitas vezes minando a relação e acaba minando um bom profissional. Então eu recebi esse desafio de uma colega de trabalho, eu desenvolvi esse treinamento voltado justamente para como compreender a parte emocional do que ocorre em todas as relações, com o cliente, interna, com ele, com a própria família, com a família do cliente. Porque quando você entra numa crise, e a crise nesse sentido é um ambiente parado e o cliente parou de vender, eu não preciso explicar para vocês que é extremamente crítico no mundo que a gente vive, parou de funcionar. Ou vamos supor que eu desse um suporte para um hospital, parou de funcionar o sistema do hospital. É extremamente crítico, todo mundo tem que parar tudo o que está fazendo e ir lá resolver. E o que acontece antes da parte técnica? Muitas vezes a parte técnica não é tão difícil de resolver, mas é mais difícil de você colocar as pessoas para se concentrar naquilo que estão fazendo, sem sentir a pressão externa, mas o cliente está ali desesperado, ele tem a razão dele, e ele precisa de informação, e você fazia a função que estava bem no meio vamos dizer assim,
Você centraliza todas as informações que entram e que saem, você tem que fazer ali, receber a pressão de todos os lados, filtrar aquilo, levar só o que é necessário para o técnico resolver e depois devolver para o cliente. Mas o cliente também está tendo problemas ali. Ele pode estar com receio de perder o emprego dele, ele pode estar sendo pressionado também, ele pode estar num dia ruim, você pode estar num dia ruim. Então, por trás das questões técnicas tem muita questão emocional envolvida, muita. E aí eu fiz esse treinamento, foram 5 turmas, os feedbacks foram muito positivos, então isso me deu bastante segurança de que o caminho que eu comecei a seguir, de fazer uma gestão muito mais voltada para a estrutura emocional, estava muito mais adequado, porque as pessoas sabem fazer a parte técnica. Então aí eu falei, é extremamente cabível trazer isso para esse contexto. E eu vou explorar um pouco mais essas questões ao longo dos próximos vídeos, ao longo de alguns módulos que eu vou estar trabalhando. E aí, para encerrar o vídeo de hoje, eu queria citar uma frase do Simon Sinek, que ele fala que líderes, eles não entregam resultados. Líderes, eles lideram pessoas, e pessoas é que entregam resultados. A frase está aqui ao lado, vocês podem acompanhar. E eu concordo muito com ele, acho que é totalmente pertinente essa frase, acho que tem tudo a ver com o contexto, com essa proposta que essa formação está trazendo para vocês. E eu deixo aqui para vocês agora meu contato, tem aqui meu e-mail, meu WhatsApp, minha rede social. Fico disponível se vocês quiserem mandar e-mail ou mandar mensagem, até sugestões, críticas, alguma ideia do que pode ser falado em algum vídeo que seja pertinente. Lembrando que isso tudo vai ser antes discutindo com o Christian, para ver o que realmente cabe aqui dentro dessa formação ou não, ou pensar às vezes em alguma coisa nova que possa trazer mais informações. Agradeço a atenção e até o próximo vídeo. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.